Bom dia, boa tarde, família, meus amigos, meu povo. Eu vou começar a contar para vocês hoje, dia 6 de janeiro de 2026, a minha história. 26 anos vividos fora do Brasil, a grande maior parte, tá certo falar assim? Nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa para falar, muita dica, muita coisa que eu vou poder ajudar os outros, muitas histórias para contar das experiências que eu vivi. Eu vou passar para vocês, lógico, algumas coisas, está tudo aqui dentro. O que eu acho mais assim fantástico na minha história é que é tudo verdadeiro, entendeu? Eu lembro praticamente de tudo, eu tenho muita coisa escrita, eu tenho muitas fotos, eu tenho muitos vídeos. E eu tive lendo um pouco sobre essa questão do YouTube, né? Como gravar um vídeo, como editar um vídeo. Até o momento eu não sei nada, não sei absolutamente nada, zero de zero. Estive conversando com a minha sobrinha, que ela tem um canal, ela teve me dando umas dicas. Sobrinha, a Fernanda, meu outro sobrinho, o Luciano, falou: pô, tio, você tem que postar, porque tem muita coisa legal e tal, não sei o quê. Eu falei: não, postar, vou tomar vergonha na cara e vou postar. Então, como eu não sei fazer nada disso, eu fico pensando, quase um ano pensando, gente. Eu falei: não, eu vou, é agora, é hoje, entendeu? Então, decidi que vai ser hoje. Então, o mais importante para mim é a história. Então, minha história, a outra coisa que eu aprendi no YouTube, é que você tem que ser verdadeiro. E então, assim, a minha história, eu acho, assim, quando você é um profissional de alguma coisa, você é um médico, você é um guia turístico, você tem que se dar valor, você tem que falar: não, eu sou um excelente profissional. Agora, a não ser que você realmente não seja, entendeu? Então, eu acho, com toda a modéstia do mundo, a minha história, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Ela vai fazer as pessoas... tem mania de ficar fazendo gestos com as mãos. Vai fazer as pessoas rirem muito, vai fazer as pessoas chorarem, vai fazer as pessoas se emocionarem. Tudo que eu passei na minha vida, tudo. As 12 vezes que eu entrei nos Estados Unidos e as 12 vezes que eu voltei para o Brasil. Eu não sou cidadão americano. Isso tudo vocês vão saber e vão se perguntar: mas como é que pode isso? Vocês vão saber disso tudo. Eu tenho, como eu já falei, eu tenho vídeos, fotos desde 1998, o dia que eu entrei nos Estados Unidos, dia 24 de outubro de 1998. E voltei a última vez, esse ano passou, dia 6 de agosto de 2025. Então, sabe, entre essas histórias, eu vou tentando lembrar, porque se eu for escrever, eu vou ter que ficar lendo, então não tem nada para ler. Sabe, histórias como viver no Havaí, histórias que eu passei no Havaí, estava vivendo no Havaí e passei por um aviso de tsunami. Todo mundo teve que sair correndo, porque supostamente ia haver um tsunami, ia lamber a ilha. História de quando eu estava vivendo na Califórnia e eu passei por Califórnia tem, principalmente a área de Los Angeles, principalmente tem área muito de queimada, né? Acontece queimada todo ano lá na região, e eu morava em San Diego, e uma vez veio um anúncio de queimada em San Diego, uma coisa louca. Você está dentro de casa, né? Você está no rádio, está tudo anunciando, de repente eles falam: moradores de Encinitas, evacuem, né? Evacuar pode ter dois sentidos, mas enfim, vaza. A gente teve que vazar. Eu morava tinha uma amiga na época, e a gente vazou. Ou quando eu estava em Massachusetts, eu morei em Massachusetts, e eu passei a tempestade do século na época. Eu tenho que lembrar o ano corretamente para poder passar todas essas informações para vocês, porque eu tive que trabalhar, na época eu estava casado, e
a gente teve que trabalhar uma tempestade assim, que na época foi considerada a tempestade do século em Massachusetts. O que mais? Espera que eu vou lembrar mais. O início mesmo é uma das histórias mais fantásticas que eu tenho na minha vida, porque assim que eu cheguei, eu já me perdi e fui parar em um estado diferente. Eu não falava inglês, eu não tinha dinheiro, eu tinha ido. Enfim, isso tudo eu vou contar mais para frente, para vocês saberem todos os detalhes. Por enquanto são só alguns pontos, entendeu? A você chegar, se perder, não saber para onde vai, não falar o inglês. E aí foi chegando um monte de gente para tentar me ajudar, porque eu tinha ido parar em uma cidade diferente, que tinha o mesmo nome da cidade que eu tinha que ir, porém era um outro estado. Mas eu tive muita força, graças a Deus. Assim, é uma superação, que eu conheci muita gente que foi e não conseguiu. Muita gente que foi, ficou 2, 3 meses e não aguentou o tranco, que não é fácil. Ainda mais eu tinha saído do Rio de Janeiro, chegar em Massachusetts em outubro, já estava frio, já estava nevando. Tinha dias que eu estava trabalhando, eu fui começar a trabalhar 3 meses depois que eu cheguei, já não tinha mais dinheiro, não tinha. Mas apareceu um anjo na minha vida. Na verdade, foram 2 anjos que apareceram em Massachusetts. Sabe quando você está vivendo normalmente e Deus coloca um anjo na tua vida? E assim foi. 2 anjos, 2 pessoas que até hoje, sabe? Eu falo com carinho, amor, com respeito. Uma delas não está mais aqui nesse mundo. Ela ficou, eu chamava ela de tia Marli, e foi minha segunda mãe, ela. Essa época foi puxada, e depois ela partiu, mas é parte da vida. Outro momento, assim, foi o pior momento da minha vida, quando eu estava lá também, estava na Califórnia, e minha mãe faleceu. E não... Enfim, minha mãe faleceu, eu estava lá. Depois eu vou contar também esses detalhes para vocês. Trilhas e trilhas espetaculares. O Havaí, você vivia no Havaí, é um sonho. Eu vivia no Havaí, foram 3 anos. 3 anos, depois mais 6 meses que eu voltei lá. E quando eu fui para o Havaí, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Eu não conhecia nada do Havaí. Eu estava na Califórnia, eu vivia em San Diego, e todo mundo falava para mim, a Califórnia é o lugar mais próximo do Havaí, né, que existe no mundo. Na verdade, não é o lugar mais próximo. O lugar mais próximo é o Alasca, e depois vem a Califórnia, mas a diferença é pequena, poucas milhas. Então, a mesma coisa. Então, quando você está na Califórnia, as pessoas falam, você ama praia. Eu sempre fui louco, apaixonado por praia. Você ama praia, você tem que conhecer o Havaí. Mas depois, eu me transformei em guia turístico, eu fui guia turístico no Havaí. E eu não queria, eu nunca gostei de fazer viagem. Quando você está nos Estados Unidos, você tem essa oportunidade, entendeu? Os voos são mais baratos, enfim... Então eu não queria ir para o Havaí, passar 1 semana, 2 semanas, porque eu comecei a pesquisar, eu não conhecia nada, eu não sabia nem que o Havaí eram 6 ilhas. Na verdade, é uma história. O Havaí tem 100 e poucas ilhas, mas não são habitáveis. Aí dessas 100 e poucas, tem 8, e dessas 8 você tira 6 que você pode visitar. E eu tive que pesquisar isso tudo para saber, eu vou para essa ilha. Entendeu? E eu comprei passagem para a ilha, eu não tinha lugar para ficar, entendeu? Enfim, parte das histórias que eu vou contando para vocês verem que é muita coisa. É muita coisa
Assim, graças a Deus, eu sou fascinado pela minha história. Eu tenho certeza que vocês vão ficar. Minha sobrinha estava falando assim para mim: Tininho, as pessoas não querem ver vídeos longos hoje em dia, sabe? As pessoas querem entrar no TikTok e ficar, sabe, 2 minutos, e mesmo assim 2 minutos bota naquele mais rápido, né? 1.5, 2.0 para ouvir rapidinho. Aí eu falei para ela, é um mundo, né? As pessoas não querem, não é que elas não têm tempo, tanto que elas ficam no TikTok, muita gente, você vai ver, aí você vai ver vídeo de 1 minuto, 30 segundos, você vai ver, você está 2 horas, entendeu? 2 horas vendo um TikTok, 3 horas. Eu falei para ela assim, quando você vai ver um filme de uma história real, né? Quando você vê uma novela brasileira, adora novela, você não vê, você não acompanha, você quer ver todo dia? Eu falei, então, esse que vai ser o meu canal, entendeu? Eu vou contar as minhas histórias, vou contar as minhas histórias, e realmente vai demorar muito para eu contar tudo, e, enfim, me dá prazer. Eu quero que as pessoas saibam, como meus sobrinhos falaram, eu quero que elas saibam tudo que eu passei, tudo de maravilhoso que eu passei. Tudo de tristeza que eu passei, quando eu chorei, quando eu sorri, os amigos que eu fiz, os lugares que eu conheci. Os Estados Unidos te dá uma oportunidade. Para mim, os Estados Unidos... Bom, não vou falar nada agora, não. Eu estou vendo aqui, vai dar 12 minutos, a minha sobrinha falou, não grava mais do que 15 minutos. Então, acho que eu vou encerrar por aqui, tá bom? Não sei ainda quando eu vou postar novos vídeos. Não. Eu falei, o meu canal vai ser diferente. Eu não tenho paciência, eu não tenho conhecimento de editar vídeos, eu tive lendo, né, no YouTube. Acho que eu até já falei isso aqui repetido, mas vou falar mais um pouquinho, não tem problema não. Que você tem que fazer isso, tem que fazer assado, tem que fazer isso? Não. O mais importante para mim é contar a minha história. Se quiserem ouvir, vai ser maravilhoso. Eu quero contar a minha história, quero deixar gravado para meus sobrinhos, meus amigos, para eles saberem tudo que eu vivi, entendeu? Pô, você imagina você descer a cratera de um vulcão, ele está adormecido, você descer essa cratera de bicicleta, levar 3 horas e você chegar lá embaixo, todo tremendo, todo porque você desce no freio. É gratidão. A palavra da minha vida é gratidão. Gratidão de eu estar aqui até hoje, entendeu? Deus me permitiu estar aqui até hoje. Então é isso, gente. Eu vou parar de falar porque é assim que eu faço. Eu saio falando, aí eu paro e falo, não dá para falar mais. Depois a gente continua. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Fiquem com Ele. Beijo no coração de todo mundo. Um abraço. Fiquem com Deus. Aloha.